O Corinthians não ganha título faz quantos anos? Um título de relevância. Mas ganhou agora, pô. Não, brasileiro. Ganhou esse ano Paulista. Tá bom, ganhou o Paulista. Ficou quanto tempo aí? Dos últimos 10 anos, Desde quais 2019. foram os títulos do Corinthians? Nos últimos 10 anos, quais foram os títulos do São Paulo? Nos últimos 10 anos, do Flamengo. Brasil, Libertadores. Mas, ô, Clebão, nos últimos 10 anos... E aí anos... eu tô querendo dizer o seguinte, se aí vocês veem e ficam aqui... Porra, em 2006 eu fui campeão mundial. Caralho, faz 20 anos atrás, 2005, velho. Mas vou falar um negócio pra você. Hoje, eu falo pra você que eu vivi essa época e vivo essa época do Palmeiras. Hoje, os torcedores do Palmeiras, nós, São Paulinos, nessa década, não chegamos a 10% da arrogância, da soberba dos torcedores do Palmeiras hoje. 10%. Ó o chororô, começou o chororô. Você mesmo falou agora aqui, Kleber, qual título que vocês têm nos últimos 10 anos? Não compara, então, São Paulo. Como não? Mas eu tô falando um fato. Tô falando um fato. Porque você vem aqui e fica falando, pô, não ganhou Mundial, não ganhou Mundial, não ganhou Mundial. Caralho, você vai ficar nesse papo de Mundial até quando? Nada, não. Então, Eu tô só falando. Cara, o São Paulo, olha só, deixa eu te falar. O São Paulo, toda hora divulga uma dívida... Tudo bem, cara. Absurda. O São Paulo, quanto tempo sem ganhar? Ganhou a Copa do Brasil nos últimos 15, 20 anos. Ganhou a Supercopa em cima de vocês. E você vem aqui falar do Palmeiras ter Mundial ou não? É porque eles não tem mais nada o que falar. Vai falar do Mundial, pô. Vai falar do que mais? Ô, Kleber, eu falo isso aí da arrogância, porque vocês se acham todos o rei das copadas preta, né? Vocês foram campeão por fax, campeão por fax. Ô, velho, mas agora uma dúvida. Você vai ficar nesse papo de fax. O Palmeiras ganhou. Nos últimos 15 anos, então, eu vou pegar a lista de título aqui que o Palmeiras ganhou. Eu vou falar nos últimos 15 anos, ó. 2 Copas do Brasil, 3 brasileiros. Não fala, não. O velho tem família. Não fala todos os títulos do Palmeiras, não, pô. 2 Libertadores, 3 Paulista, 1 Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, 12 títulos, 10 anos, e você tá falando isso aí ainda. A única coisa que eu coloquei aqui, que deixa os palmeirenses doentes, sabe, mano? É assim, quando eu falo pra tudo palmeirense, a minha história é a sua obsessão. É foda, cara. Eu falo isso aí porque eu tenho certeza. A história do São Paulo é a obsessão de um palmeirense. E eles não aceitam. Então eles vêm aqui na live, metem o pau. É isso aí, rapaziada. A história de São Paulo é a obsessão do palmeirense. Coloca aqui nos comentários aí pro velho ver. É ou não é? Eu falo, não estão preocupados, nós não ganhamos nada. Nos últimos anos, o São Paulo, ele foi deteriorando, dívida atrás de dívida, vexame. Rapaziada, recadinho rápido aqui, ó, principalmente para vocês que vivem me perguntando como ganhar dinheiro aí na internet, fazer o que eu faço, trabalhar em casa, não depender de patrão chato, pegar ônibus, metrô. Eu criei um treinamento gratuito para ajudar vocês que me acompanham aqui no canal. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado aqui abaixo, tá? É para ajudar vocês. Se você quer ter resultados iguais aos meus aí, ó, trabalhando em casa, deixei o link aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, é grátis. Então, voltando, falando do jogo de ontem, Clebão, falei aqui no início do programa, eu esperava que o Palmeiras fosse chegar com o freio de mão mais puxado, hein? Fosse chegar tranquilo, fazer o papel, ganhar ali de 2-0 e terminar a participação. Que jogaço do Palmeiras, hein? Foi pra cima 6-0. Passou o carro, cara. Libertadores do Palmeiras realmente sabe jogar. Jogo do Palmeiras. Não, mas eu sou totalmente a favor de fazer o que fez, ô Joneta. Tem que tirar o pé, não. Tem que fazer gol, tem que fazer história, tem que ganhar jogo, tem que manter tabu, né? Eu acho que isso aí é importante para a história de qualquer clube. Palmeiras acho que o que mais jogou jogos da Libertadores, é o time que mais ganhou jogos na Libertadores, dos brasileiros, se eu não me engano. E tem que fazer isso mesmo, jogão do Palmeiras, o time também muito fraco, do Allianz, do Alianza Lima. Peru, lá, Alianza Lima do São Peru. Paulo. Não, Alianza Lima. Alianza Lima mesmo, não é? Sport Cristal, né? Se não me engano. Do Sporting Cristal. Sport Cristal. Alianza Lima era do grupo do São Paulo. Sport Cristal, time bem fraco, último do grupo. E o Palmeiras fez o que tinha que fazer, velho. Passar o carro. Passou o carro, Estevão jogou bem, gol do Flaco Lopes, todo mundo fazendo gol. Vinha de uma derrota pro Flamengo também, que um jogo bem ruim, na minha opinião, apesar da derrota.
E continuar, mano. Continuar. Tem mais um jogo aí do Brasileirão. É importante o Palmeiras seguir ganhando, né? Continuar. É importante para o Mundial líder do Brasileirão. Com o Cruzeiro, né? Jogão, hein? Jogo difícil, hein? E vamos que vamos. O Palmeiras está no Clebão, caminho o que certo, surpreendeu foi o Palmeiras talvez aí ter jogado com a intensidade que jogou, mesmo diante da fragilidade lá do Sport Cristal, mas é mais com relação a esse lance de poupar jogador, né? Porque a gente sabe aí que jogador adora um discurso de vitimista, falando que tá cansado e tudo mais. Quando você já tá classificado, ainda mais o Palmeiras tá com uma margem de segurança boa, porque já era a primeira campanha do geral da Libertadores, abrir uns 2-0, 3-0 contra um time fraco era tocar de lado. Mas o Abel não deixa isso acontecer, né? O Abel ainda pede intensidade pros caras. Não, mas até pelo início do ano, Clebão e Mano, velho. Eu achei no início do ano o Abel começa o Paulistão com o Palmeiras. O Palmeiras dá uma perigadinha no Paulistão, porque o Abel fica rodando o time pra caramba e tal. Eu achei até que o Abel pouparia nesse jogo, sim, com esse discurso. Talvez até ele tenha mudado a visão dele, né? Depois de passar esse aperto aí no Paulistão no começo do ano, de quase não classificar e tal. Talvez até ele tenha mudado de ideia quanto a ficar rodando o time, né? Não, mas eu acho que ele rodou justamente no começo para chegar nesse momento e não ter essa rotatividade maior. Esses jogadores chegarem nesse momento um pouco mais descansados. É o que, pelo menos, a gente consegue perceber. O ritmo do time do Palmeiras está muito alto, né? Apesar do time de ontem ser muito fraco, a gente viu que o Palmeiras está né? Tanto é que é líder do Brasileiro e líder do grupo, né? Líder da Libertadores no geral. O Palmeiras jogou 2 jogos em casa também, não teve viagem, né? Não teve desgaste da viagem, vai jogar agora no Mineirão também, que é perto, depois vai para o Mundial, enfim. Eu acho que não tinha que poupar também, não, cara. Eu sou contra poupar toda hora. Eu acho que tem que ter uma rotatividade até para você deixar jogar os que estão de fora. Dar minutagem para os caras que não estão jogando, que estão no banco, né? Porque na hora que precisar, eles vão ter que estar no ritmo. Mas o quanto menos poupar, para mim é melhor. Eu acho importante isso. Chegar embalado pro Mundial ajuda, né? Só uma correção aqui também. O velho tá mutado, velho. Não, só falar pro Kleber aí que ele falou da dívida, então, ele gosta que prove, né? Então tá aqui, ó. CNN, tá aqui, ó. É onde o Mano, ó lá. Senhora, tá aqui. mano. O Palmeiras deve 820. Lá vem. Tá aqui. Quantos? 825 milhões. Tá aqui, ó. Palmeiras. Matéria de quando, velho? De quando? Aqui, a reportagem semana passada. Tá aqui, ó. CNN Brasil, esportes endividados. Então, olha. Ó, tá aqui, nossa, semana passada. Vou dar a data certinha. 8 de maio, às 14 horas e 11 minutos. Tá aqui. 14 horas e 11 minutos. Veja a ranking. Tá aqui, ó. E tá aí, ó, rapaz. Os caras falam de dívida. Mas então, o São Paulo tá aqui, 852 milhões. E o Palmeiras, 825. Velho, deixa eu te explicar uma coisa pra você, velho. Eu fui comprar um terno, comprei 5 vezes, tá? Mês que vem vence outra parcela. Sei lá, dia 20 de junho, eu vou ter que pagar uma parcela. O dinheiro, eu tenho uma dívida, cara. Eu tenho uma dívida. Só que eu tenho dinheiro. Quando chegar o dia da parcela, eu vou lá e pago a parcela, pô. Dívida não é isso, não. Ter dívida, todo mundo tem. Desde que esteja controlada, seja a parcela ser pago. Então é o seguinte, a dívida Agora, se você tem dívida, vai lá e paga. Palmeiras vai lá e paga a dívida. Não, mas por que vai pagar? Não precisa pagar. Já foi feito para pagar aos poucos, ué. Por que vai pagar se eu posso pagar no dia certo? É muito bom quando o Kleber xinga, o velho repete o xingamento que o Kleber acabou de usar com ele. Não tem atividade para xingar, ele só repete. É simples, olha. É simples. O Palmeiras deve. Acabou. Então, se eu falar para mim, ó, por que o Flamengo usa mesmo atrás deve 220 milhões? Aí, por quê? Porque o Cuiabá, a dívida do Cuiabá é 0. Por quê? Cara, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver o seguinte, quando você fala da dívida de um outro clube, olha o rabo do seu clube também, se deve, não deve, depois você fala para mim, né? Você vai falar do São Paulo? Meu amigo, deixa eu te falar. A parcela da premiação do campeonato que estava atrasado desde quando? Eu não sei se a notícia é verdadeira. É do GE. Saiu no GE. Saiu no GE e segundo o GE, ô Clebão,
Essa premiação era pela classificação na Libertadores desse ano. São Então, Paulo terminou ano passado em 6º do Brasileirão e a diretoria tinha prometido um bicho e a diretoria não considerava isso como atrasado porque eles não tinham definido uma data com os jogadores para pagar esse bicho. Porém, já vinha desde a classificação para a Libertadores do ano passado. Então, já Pode que pegar a não matéria aí no combinou a data, GE. pode pagar daqui 5 anos essa premiação. Exato. Se você classificou na Libertadores, você acabou o ano, você vai lá e paga. Isso é pagar a dívida certa, entendeu, velho? Agora, se você pagar 2 anos depois uma premiação de Libertadores, não tem lógica nenhuma. Aqui, ó, a matéria ninguém ainda... tá falando merda. Eu não tô nem falando, e eu vou te falar, não tô falando do São Paulo, não. A gente tá discutindo dívida de São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, o próprio Palmeiras. Se você fala que você tem que pagar uma premiação de Copa do Brasil, por exemplo, acabou a Copa do Brasil, você tem que pagar. Você pode pagar um ano depois e falar, não, eu não tinha acordado quando que eu ia pagar. Não tem, pelo amor de Deus, cara. A matéria ainda fala aqui, ó. A questão não era vista internamente como um atraso porque não havia sido prometida uma data para o pagamento. Mas direção e jogadores admitem que era preciso encerrar a pendência o quanto antes, já que a fase de grupos do torneio terminaria na última terça-feira, com vitória sobre o Tajeres. Mas só com relação a esse negócio da dívida ainda, Clebão, o grande problema, cara, é muito difícil os clubes, velho, zerarem a dívida. Porque as dívidas dos clubes aí, por mais que você entre talvez aí numa equação financeira, que você gere superávit durante o ano, você pode até enxugar o valor da dívida, o que é bom para o clube, porque você deixa de pagar juros. O Corinthians, por exemplo, ele gasta por ano, só de juros, 300 milhões, envolvendo todas as dívidas que ele tem. Isso daí é enxugar gelo. Por mais que você possa apresentar um superávit, talvez que seja de, sei lá, 200 milhões ou 400 milhões, 300 você já está jogando no lixo, você está pagando juros. Então, é uma conta que é muito complicada. Mas o bom, por exemplo, de um time que está equacionado, o Palmeiras, por mais que ele tenha essa dívida de mais de 800 milhões também, mas é uma dívida, velho, que dentro do montante, você pegando, por exemplo, o que o Palmeiras tem de dinheiro, inclusive para poder investir, é uma dívida que ela está administrada paralelamente ao que o time tem de investimento. É diferente do Corinthians. O Osmar Stabile, que é o novo presidente, ele entrou no clube, a primeira frase dele falou, cadê o dinheiro? Tentei olhar nas contas do clube e não temos 3 milhões para pagar uma dívida que a gente precisa pagar do Profut. Então, isso é muito complicado, quando você não tem o fluxo de caixa. Tem uns termos aí que são meio de empresários ali, porque você fala de fluxo de caixa, as pessoas muitas vezes não entendem. Mas é justamente o que vai fazer a diferença num clube. É quando você precisar pagar uma conta emergente ali, que você fala, pô, tá vencendo hoje, e eu preciso pagar para não tomar um transfer ban, para não tomar um processo um pouco mais sério e bloquear minhas contas, você vai lá e tira dinheiro do caixa e paga. E o Corinthians não tem esse dinheiro hoje. O São Paulo talvez também não tenha para pagar. Então, é esse tipo de situação que compromete muitas vezes a parte administrativa e financeira dos clubes. 2008, 2009, mano, eu jogava no... Não me lembro se eu estava no Palmeiras ou no Cruzeiro, eu não me lembro. Eu fiz a base com um jogador do São Paulo, parceiro, meu irmãozão. Ele foi para um clube, que eu não vou falar o nome do clube, mas é um clube do Rio de Janeiro. Hein? E aí ele... Vasco da Gama. Não é não. Ele então tava lá no clube. Não vou falar, não é não. Excelente, mas não é o Vasco, não. Então é um dos três. Pode ser o América, pode ser o Bangu. Não é, o América não é. Por que não é? Por que não é? Enfim, ele jogava no Rio de Janeiro. Aí ele chega pra mim e fala assim: é o América. Eu vou jogar, eu tava, porra, eu não tenho como fazer gelo, eu tava lesionado e não tem gelo. Eu falei, como assim não tem gelo, cara? Ele falou, os caras não estão pagando o posto de gasolina que mandava o gelo para nós, os caras pararam de mandar o gelo, pô. Os caras estavam devendo posto de... Eles não tinham máquina de gelo, eles compravam gelo no posto de gasolina. Olha a várzea aqui. O Corinthians não pagou a marmita que você está falando? Pagou a marmita, não pagou óleo diesel do posto de gasolina? Eu estou dando exemplo que eu vi, que eu conversei com o cara. Eu não vou ficar falando de um clube que eu não sei lá, não vivi. Uma máquina de gelo profissional é o quê? Uns 15 pau, velho? Um clube não é nada isso, né? Entendeu? Aí eu falei, é isso que a gente está falando. Você aqui, velho, o problema é o seguinte. Você vem aqui e fica falando esse tanto de merda, e aí você esquece que tem, ó, o Corinthians não ganha título faz quantos anos? Um título de relevância. Mas ganhou agora, pô. Não, brasileiro. Ganhou esse ano Paulista. Tá bom, ganhou o Paulista. Ficou quanto tempo aí? Dos últimos 10 anos, desde quais 2019. foram os títulos do Corinthians? Nos últimos 10 anos, quais foram os títulos do São Paulo?
Nos últimos Supercopa, 10 anos do Copa do Flamengo. Brasil, Libertadores. Mas, Tudo ô, bem, Clebão, do nos Flamengo. últimos 10 E aí eu anos, tô querendo dizer o seguinte: se aí vocês veem e ficam aqui. Porra, em 2006 eu fui campeão mundial. Caralho, faz 20 anos atrás, 2005, velho. Vou falar um Mano, negócio pra São você, cara. Nos últimos 10 São anos, o Corinthians ele Paulino. ganhou brasileiros aí também. O Corinthians ganhou em 15 e 17. Só ganhamos a Supercopa, ganhamos a Copa do 2015 Brasil. faz 10 anos atrás. Ganhamos a É isso que Copa eu tô do querendo Brasil. dizer. E vocês ficam nessa. Esse é o problema do torcedor, cara. Se o torcedor contenta ficar com nessa pouco, porra né, aí, Clebão? vai ficar a vida inteira aí, e o Palmeiras e o Flamengo ganhando a porra dos campeonatos todos aí. Mas na fase que tá o Palmeiras, vão falar do que mais? Do que mais? Líder geral da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. O que vai falar? Então, Não, mas, ô, Kleber, diga, velho, fala aí. Não, o problema maior, mano, quando a gente fala de título, fala do glamour, né, entre aspas, de um palmeirense, é a forma como o torcedor do Palmeiras age e age assim. Eu vou falar a verdade pra você. 92, 93, 94, São Paulinos eram os caras mais insuportáveis no futebol brasileiro, entendeu? Pelo glamour, pelo tudo. Eu usava a Como é que palavra você inventou o soberano. rótulo soberano, né? Soberano, inventaram tudo isso aí. Olha, Foi você que mano, inventou, não foi? Não, eu não fui. Se fosse eu teria vergonha. Esse é mó arrogante, né? Mas vou falar um negócio para você. Hoje, eu falo para você que eu vivi essa época e vivo essa época do Palmeiras. Hoje, os torcedores do Palmeiras, nós, São Paulinos, nessa década, não chegamos a 10% da arrogância, da soberba dos torcedores do Palmeiras hoje. 10%. Entendeu? E olha que nós éramos insuportáveis. Nós éramos insuportáveis. Se o palmeirense é soberbo ou não. Muito soberbo. É o que eu tô falando. Você tá muito preocupado com o Palmeiras. Se preocupa mais com o seu clube. Vocês falam toda hora. Não, eu não tô falando. Você mesmo falou agora aqui, Kleber. Qual título que vocês têm nos últimos 10 anos? Não compara, então, São Paulo. Como não? Mas eu tô falando um fato. Tô falando um fato. Porque você vem aqui e fica falando, pô, não ganhou Mundial, não ganhou Mundial, não ganhou Mundial. Caralho, você vai ficar nesse papo de Mundial até quando? Nada, não. Então, Eu tô só falando. Cara, o São Paulo, olha só, deixa eu te falar. O São Paulo, toda hora divulga uma dívida tudo bem, cara. Absurda. O São Paulo, quanto tempo sem ganhar? Ganhou a Copa do Brasil nos últimos 15, 20 anos. Ganhou a Supercopa em cima de vocês. Aqui falar do Palmeiras ter Mundial ou não? Quem falou do Palmeiras Mundial? Ou mostra para mim, quando vocês foram 6 vezes campeão brasileiro, mostra onde tá. Cara, você tá mais preocupado com o Palmeiras do que com o São Paulo. Eu tô preocupado. Foi você que falou. Em momento algum eu vim aqui e falei do São Paulo. Quem falou do Palmeiras foi você, pô. Ô, Kleber, eu falo isso aí da arrogância, porque vocês se acham todos o rei das copadas preta, né? Vocês foram campeão por fax, campeão por fax. Ô, velho, mas agora uma dúvida. Você ainda tá bom, então vamos tirar o fax e vamos falar dos últimos 10 anos que o Palmeiras ganhou. Tira o fax. Você vai ficar nesse papo de fax. O Palmeiras ganhou nos últimos 15 anos. Eu vou pegar a lista de título aqui que o Palmeiras ganhou. Eu vou falar nos últimos 15 anos, ó. 2 Copas do Brasil, 3 brasileiros, 2 Libertadores, 3 Paulista, 1 Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. 12 títulos, 10 anos, e você tá falando isso aí ainda. Ô, velho, me tira uma dúvida, velho. Posso te fazer uma pergunta? Deixa eu te fazer uma pergunta só. Depois você complementa tudo. Deixa eu fazer uma pra você. Vai o Jonas, que é vascaíno, vai lá no São Paulo Futebol Clube, lá dentro do troféu, vê se nós tem algum título de fax, algum título. Vou eu e o Euriquinho lá no São Paulo, ver se tem. Você não vai achar nunca nada. Ô, velho. Tudo que tá lá, mas deixa eu, dentro do campo. Deixa eu explicar o ponto do Clebão aqui. Será que ao invés de você ficar reclamando que a torcida do Palmeiras é soberbo, não era melhor tu acumular suas forças para ver como você pode cobrar a sua diretoria, como sua torcida pode cobrar a diretoria, para você poder voltar a ser soberbo? É fato. É fato, tá certo. Essa pergunta sua tem lógica. Eu vou explicar para você. Tudo isso que você falou é uma lógica. Ou você acha que um São Paulino, torcedor de São Paulo, seja qual nível for, vamos falar assim, que nem tipo se clubista ou não clubista, todos eles estão cobrando para o São Paulo voltar. O que era o São Paulo na década anterior, no começo desse século, no final do século passado. O São Paulo, nós estamos exigindo isso. Só que é o seguinte, cara, a única coisa que eu coloquei aqui, que deixa os palmeirenses doentes, sabe, mano? É assim, quando eu falo para tudo palmeirense, a minha história é a sua obsessão. É foda, cara.
Eu falo isso aí porque eu tenho certeza. A história do São Paulo é a obsessão de um palmeirense. E eles não aceitam. Então eles vêm aqui na live, metem o pau, falam o quê? Eu falo, não estão preocupados, nós não ganhamos nada. Nós, nos últimos anos, o São Paulo ele foi deteriorando, dívida atrás de dívida, vexame, catuas, maracutaia, agora mesmo a Polícia Federal. A Polícia Federal está denunciando. A Polícia Federal está denunciando um ex-presidente por tentativa de extorsão, né? No caso lá de 2019. Então, é uma vergonha atrás de vergonha. Mas só que, quando nós falamos do São Paulo, nós falamos do São Paulo. Mas tudo palmeirense já quer vir debochar, já quer vir tirar sal, quer vir... É isso aí, você toma uma paulada atrás da outra. E qual é as coisas que o São Paulino fala para o palmeirense chorando na cara do palmeirense? Fala, vai lá no meu museu, vai lá na história, vê se tem alguma coisa que nós não ganhamos ele bate. Tá lá. Vê se o nosso estádio, nós precisamos estender o boné e passar para a W Torres e falar, venha fazer o nosso estádio, porque nós estamos falidos. Vê se nós fomos atrás de algum presidente. Mas o Trica está querendo fazer uma parceria com a W Torre aí também, velho. Parou. Vê se alguma vez nós fomos atrás de um tal de Paulo Nobre, por favor, venha apagar a luz e a água que está cortada aqui no Parque Antártica. Vê se nós fizemos isso. Nós fomos sempre atrás das nossas coisas. Nós nunca fomos o que vocês estão fazendo. Então, porque o que acontece... Mas vocês estão atrás da W Torre para querer fazer a reforma do estádio, pô. Não vai fazer nada lá, mano. Isso é tudo escola para dormir. Não vai porque o prefeito também falou que não vai deixar rebaixar o estádio. O problema maior de todos esses rebuliços que dá na internet é o palmeirense. Ele vinha em cima de um São Paulino e vinha jogar essas coisas. E ganhamos 10 títulos. Para. O que vale é a história de um clube, o que vale é todo o complexo. Mas não é só a história. Mas, velho, vamos lá. Então você tá me dizendo que na última vez que o Palmeiras venceu a Libertadores, jogou contra um peruano na última rodada da fase de grupos, venceu por 6-0, esse mesmo time que na estreia havia vencido por 3-2 com gol nos acréscimos. Coincidência interessante, hein? O Palmeiras 100%, cara, inacreditável. O Palmeiras venceu todos os jogos que disputou nessa fase de grupos da Libertadores. Ele tem 18 pontos. Depois dos 6-0 aí, vamos ver o que repercutiu, né, rapaziada? Todo mundo se curvando aí por conta que o Palmeiras, pelo menos na Libertadores aí, e aí no Brasileirão também, né? Perdeu o Flamengo aí, mas querendo ou não ainda é líder. Tá jogando bola, hein? Vamos ver o que a galera tá falando aí. 6 jogos. É coisa de louco, coisa de louco. O segundo colocado tem 7. O Palmeiras tem 18. E esse último jogo contra o Sporting Cristal, ele marcava a despedida do Estevão do Allianz Parque. E não é que ele faz o primeiro gol e um golaço. Aquele estilo Estevão, né? Pelo lado direito ele dá o corte e o cara cai sentado, assim, lavrando a grama. E o Estevão chuta no cantinho para fazer 1-0. E depois muita festa, né? Se despedindo do Allianz, beijando o escudo, aquela coisa toda, celebrado pelos companheiros. Bom, foi uma festa, né? O Flaco Lopes fez o gol, Maurício, o Paulinho fez o primeiro gol dele, né? Entrou no segundo tempo. Veiga fez um golaço de falta. Foi um festival, né, gente? 6-0, que, cara, o Palmeiras ele faz exatamente o que eu acho que você tem que fazer contra esses times menores da América do Sul, né? Que eu, como torcedor do Grêmio, muitas vezes, né, vejo o Grêmio Internacional se borrando assim, meu Deus do céu, vou pegar um adversário. Cara, o Palmeiras vai lá e amassa todos eles. A gente sabe que o Palmeiras é mais time, mas o Palmeiras não para de atacar. Até o Facundo Torres fez o gol. Tô lembrando agora. O Palmeiras não para de atacar. Ele vai, e se tivesse mais tempo ele faria o 7, 8, ele não para. Eu acho isso muito legal. E o Palmeiras? E esse time que não perde pra ninguém, treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Meu Deus, que fase que tá o Palmeiras, hein, Lúcio? É impressionante como o Palmeiras faz a Libertadores parecer fácil. O Palmeiras parece que joga a Libertadores no modo iniciante, no modo fácil. Enquanto a gente tá falando de uma competição que é difícil. Não dá pra gente chegar aqui e ser clubista e falar que a Libertadores é uma competição fácil. Não é. A Libertadores é uma competição difícil. Mas o Palmeiras deixa fácil. O Palmeiras transforma pra eles em uma competição fácil. O Palmeiras chegou dentro de casa em um jogo com o apoio do seu torcedor e meteu 6-0 pra cima do Sport Cristal. Em uma partida que o Palmeiras já estava classificado. Nem precisava do resultado, já estava com 100% de aproveitamento, 15 pontos de 15 pontos disputados. E na última rodada venceu por 6-0 e conquistou 18 pontos. Dos 18 pontos possíveis. 100%, cara, na Libertadores. Muito bom, hein? O Palmeiras transforma a competição mais difícil do continente, que é a Libertadores, parecer ser um estadual. É impressionante.
É impressionante o que acontece com o Palmeiras nessa competição. Repito, não adianta a gente ser clubista aqui, tem que deixar o clubismo de lado. A Libertadores é uma competição difícil, não adianta eu chegar aqui e falar que é fácil, que o Palmeiras só fez 18 pontos porque é fácil, não é. Mas o Palmeiras faz parecer ser fácil. A campanha absurda do Palmeiras, uma das melhores da história da primeira fase da Conmebol Libertadores, e nessa era, né, cara, moderna, cara, é surreal. 100% de aproveitamento pro tricampeão da América. 6 jogos, 6 vitórias, 17 gols em 6 partidas, uma média, cara. Se você pegar aí, cara, de praticamente 3 gols marcados por jogo desse Palmeiras, cara, que óbvio, né, caiu num grupo mais tranquilo, mas esse grupo é tranquilo justamente por ser o Palmeiras. O Palmeiras é o bicho papão por ser quem é nesse grupo. Mais uma classificação absoluta de Abel Ferreira. Despedida oficial de Estevão William do Allianz Parque. Despedida, um até breve. Estevão fez seu último jogo em casa pelo Palmeiras e marcou um golaço. Teve golaço também do Rafael Veiga. Teve também o primeiro gol do Paulinho com a camisa do Palmeiras. 6-0 Verdão pra cima do Sporting Cristal. Classificação assegurada com 18 pontos, o máximo, né? Conquistado. Se tivesse que definir um time campeão para Libertadores hoje, esse time, sem sombra de dúvidas, seria o Palmeiras. O Palmeiras de Abel Ferreira é simplesmente uma máquina. Venceu por 6-0 sem necessidade nenhuma, já estava classificado dentro da sua casa. Na despedida de Estevão, meteu 6-0 no Sport Cristal. Um verdadeiro espetáculo para sua torcida. Um jogo emocionante, um jogo de despedida, onde teve torcedor chorando, o Estevão chorou. Sombra de dúvidas, Abel Ferreira é muito satisfeito com o resultado e o desempenho do seu time na Libertadores. Palmeiras conseguiu fazer simplesmente 18 pontos no seu grupo. Um grupo que estava difícil, com Bolívar, na altitude, complicado. Bom, complicado não para o time de Abel Ferreira, que fez 18 pontos do grupo. Isso é simplesmente bizarro. Estamos falando de 6 jogos, 6 vitórias e 100% de aproveitamento, 17 gols marcados contra apenas 4 gols sofridos. Podemos dizer que o Palmeiras na Libertadores de 2025 é uma máquina. E eu vou te falar, sem clubismo nenhum, esse time tá com cara de campeão. 6-0, é isso mesmo. 6-0 Palmeiras enfiou no Sport Cristal na despedida do Estevão do Allianz Parque. Parece fácil. O Palmeiras faz parecer fácil jogar Libertadores. Ai, mas o Sport Cristal é fácil. O Sport Cristal tá na Libertadores, o Corinthians não tá. O Corinthians não passou da pré-Libertadores. E o Sport Cristal tá tomando taca, mas tá lá, meu irmão. Tá lá, tá participando, contando participação. O Palmeirinha dominou de ponta a ponta, de cabo a rabo, o seu grupo e a liderança geral. 18 pontos conquistados. O Palmeiras faz a Libertadores parecer qualquer campeonato. Parece paulista, parece brasileiro, qualquer coisa. O Abel Ferreira tava só assim hoje, ó. Só assim, nem levantava. O Abel Ferreira nem sujou a roupa. Pode dormir do jeito que ele vai pro jogo, ele pode deitar e dormir. Lava só os pés. A mulher dele vai falar, lava só os pés que tá tudo certo. Pelo amor de Deus, cara. Ó, gol do Paulinho, gol do Estevão, Facundo. O Palmeiras parece ter o gato Félix no banco, vai arrancando o jogador daquela bolsa mágica do Abel. Vai arrancando e vai pondo o jogador. Entra e faz gol, entra e faz gol. Meu cara do céu. Ó, agora eu que aguento. Acesso liberado, acesso negado, acesso... Cara do céu. É tão difícil fazer o dever de casa. É tão difícil. Criar vergonha na cara e correr um pouquinho. Tem uns times que tem que fazer isso. 6-0, 8-0, 10-0. Tem que fazer isso. Tem time que é ruim. E o Corinthians dá conta de perder para Huracan, para Racing do Uruguai, dá conta de perder para Barcelona de Guayaquil. E o Palmeirinha vai lá um dia depois do Corinthians ser acesso negado e eliminado da Sul-Americana, enfia 6-0 e esfrega pá na nossa cara. E o torcedor corintiano fica com cara de tacho. Fica com cara de tacho o torcedor corintiano. Tem que aguentar esses caras. Eu vou ficar até 8 horas da manhã editando esse react hoje. Eu que lute agora de aguentar a zoeira aqui na internet. Corinthians, aprende, Corinthians. Aprende a jogar Libertadores, Corinthians. Aprende a jogar Campeonato Sul-Americano, meu amigo. Aprende. Olha isso daqui. 6-0 como? Os caras metem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gol. Eu não perco mais o meu tempo secando esse Palmeiras. Eu tava assistindo o Flamengo. Porque, meu amigo, Palmeiras em casa contra
Palmeirense, papo reto, Sporting Cristal. Bom, não dá mais pra secar esse palmo. Coringão, olha aí, Coringão. Olha aí, Coringão, 6-0. É isso que tem que fazer, Corinthians. Tem que ir com tudo pra cima, meu. 6-0, mano. Olha essa sabugada. Olha essa sapecada. O último placar que eu vi tava 5-0. Olha esse daqui, meu amigo. Tá difícil de zoar um palmeirense de hoje em dia. Não tem como zoar os caras. Por quê? Porque os caras sempre ganham, mano. Quando os caras não ganham, os caras empatam. Pelo amor de Deus, que sapecada foi essa? Esse ADM do Palmeiras é todo gaiatinho, né? Ele é todo saidinho. Ele é todo gaiatinho. Esse ADM do Palmeiras agora é... Meu amigo, a vida dele é provocar o Corinthians. A vida dele é só provocar o Corinthians. Não tem outros clubes. Ele só sabe provocar o Corinthians. Meu amigo, você que é ADM do Palmeiras, vai provocar o São Paulo também. Vai provocar o Flamengo. Vai provocar os outros times. Por que vocês ficam provocando isso aqui que é gigante? Meu amigo, isso aqui tem 2 mundial, rapaz. Isso aqui tem 2 mundial, rapaz. Ai, Coringão, uma piada aqui. Olha o que a gente é obrigado a passar aí, ó. Cara, saidinho. Saidinho, calma, meu amigo. Calma que eu ainda vou gravar aqui vocês eliminados da Libertadores. Calma. Calma que eu ainda vou gravar em cima desse vídeo. ADM do Palmeiras, lembra que vocês tirou aquela ondinha com a gente? E agora, você vai falar o quê? O que você vai postar aí? Bom, tá aí, ó. 248 vitórias, 248 jogos contra 142. Meu amigo, 142 vitórias contra... Pelo amor de Deus, Corinthians, que vergonha, meu. Como é bonito ver o Palmeiras jogar Libertadores, né, velho? Como é Aprendeu aí, ô corintianada? Como que faz? É assim, ó. Pega esses timecos assim, ó. É sabugada, meu irmão. Sabugada. Despedida desse gênio aqui, desse craque, desse moleque do Allianz Parque. Merece muito. Vou torcer muito pra esse moleque. Torço de verdade, que o moleque é humildade pura. Dentro de campo não preciso nem falar nada. E fora dele, humildade pura. E o Palmeiras, gols aqui que precisava, né? Rafael Veiga desencantando. Primeiro gol do Paulinho também, um gol muito importante aí para essa caminhada do Palmeiras. O Palmeiras pintou e bordou nessa primeira fase aí da Libertadores. 18 pontos, primeiro aí da classificação geral. Vai final se chegar na semi, sempre em casa. Lembrando que o sorteio já é na segunda-feira, hein? Sorteio já é na segunda-feira. Vai ser bom esse sorteio, hein? Rapaz, 2 times brasileiros no pote 2. Flamengo e Botafogo. Então ainda depende do Fortaleza de amanhã. Pode ter 3 times aí no pote 2 da Libertadores. Então o sorteio de segunda promete. Caraca. Aí é foda. Que isso? Precisava? Não já estava classificado? Né? Não já tinha a melhor campanha? Pra quê? Né? Quer se aparecer? Desnecessário eu achei esse tipo de atitude. 6? Tipo assim, não foi em 4, em 5, em 6? Que isso? Até gol do Rafael Veiga teve de falta, pelo visto. Não assisti, tava assistindo o Malvado, né? Mas 6? Aí é coisa de elite. Aí o Palmeiras tá elite do futebol. Não, aí vai ter gente falando assim, não, mas o grupo do Palmeiras é fácil. Do Flamengo também é. Ó o sufoco aí, ó. Por causa do gol dele, que o Flamengo tá classificado. Se não fosse o gol dele, era tchau, tchau, baby. Era tchau, tchau, eliminação, fi. Palmeiras, 6 jogos, 6 vitórias. Aí os caras tá classificado. Faz mais 6 gols. Pra que isso? Disney. Palmeiras, como sempre, teve a melhor campanha na fase de grupos. É o líder da campanha geral, né? Então ele vai decidir todos os jogos dentro de casa até a final. Espero que não pegue o meu soberano. Meu São Paulo teve a segunda melhor campanha. Então se não pegar um Palmeiras da vida, vai decidir no Morumbi todos os jogos também, né? Então assim, eu espero pegar o Palmeiras só na final. Só na final. Mas se quiser vir antes, pode vir tranquilo, pai. Que aqui é porco assado. Palmeirinha melhor da Libertadores. Palmeirinha melhor do Brasileirão. Palmeirinha melhor da Copa do Brasil. Esse Palmeirinha aqui que quer perder, cara. Que dia que esse Palmeirinha vai perder, cara? No último jogo o Palmeirinha meteu 6. 6. Até Flaco Lopes, cara. Até Rafael Veiga, cara. Até Paulinho, cara.
Até faculdade, cara! É isso aí, rapaziada. O Verdão meteu 6-0 aí. Se quisesse, podia ter tirado o pé um pouco, mas tem que ir pra cima mesmo. Na minha opinião, respeitar o adversário é jogar o máximo que dá. Então, o Palmeiras classificado aí. E o mais importante, vai disputar todas a segunda partida em casa, né? A decisão sempre em casa, isso é muito importante. O Palmeiras, todas as vezes que foi campeão, ele disputou a segunda partida em casa. Decidiu em casa. Então, quero saber sua opinião? Coloca aqui nos comentários. Crédito aí pro canal do Benja. Tamo junto e até o próximo vídeo. Ah, e manda um recado pro velho aí também, que vive falando mal do Palmeiras, mas tá difícil de falar mal do Palmeiras, né? Tamo junto. Tchau.